Buenos días. En la clase de hoy vamos a aprender la perífrasis ir mais a infinitivo e los materiales. Iniciando então, nós temos aí o verbo ir, que nós vamos ver ele conjugado no presente, que é um verbo que vocês já conhecem. Nós vamos utilizar mais a preposição a e mais um verbo no infinitivo. O que significa um verbo no infinitivo? É aquele verbo que ainda não está conjugado, que ele termina em ar, er e ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Então, essa perífrase, essa construção do verbo ir mais o a mais infinitivo, vai expressar futuro. Então, no yo, a gente conjuga yo voy a mais um verbo no infinitivo. Por exemplo, yo voy a cantar. Tu vas a cantar. Ella va a cantar. Nosotros ou nosotras vamos a cantar. Vosotros ou vosotras vais a cantar. E ellos e ellas van a cantar. Então, vocês só vão conjugar o primeiro verbo, que seria o verbo ir. O verbo no infinitivo, ele não será conjugado, porque ele termina em ar, e ir. Aí eu coloquei 3 exemplos de frases que tenham essa construção, essa perífrase, para expressar um tempo futuro. Então, yo voy a comer. Então, o verbo ir, voy, que está conjugado no yo, mais o a e mais o verbo no infinitivo. Er va a salir, mesma coisa. O verbo, então, conjugado na terceira pessoa, va, mais a preposição a e mais o verbo aí no infinitivo, salir. E mesma coisa o terceiro exemplo, ellos van a salir. Um verbo conjugado na terceira do plural, van, a preposição a e o verbo no infinitivo. Então, essa é uma perífrase que nós utilizamos para expressar futuro no espanhol. Verbo ir mais a mais infinitivo. Aí, logo após, tem um exercício. Elige a forma correta, voy, vas, va, vamos, vais e van. Então, vocês vão colocar só a conjugação do verbo ir. Claro, vocês vão ter que prestar atenção quando não tiver a pessoa, vocês vão ver para quem está se referindo, se é o yo, se é o tu, o er, o nosotros, o vosotros ou o ellos. Número 2, também referente a perífrases, então vocês vão contestar as perguntas, como exemplo. A quem vas a visitar esta tarde? Quem que você vai visitar esta tarde? Então, já vai ter a resposta na frente, mi tio. Só que vocês vão ter que fazer a outra resposta construindo o verbo ir mais a infinitivo. Então, a quem vas a visitar esta tarde? Então, tá fazendo uma pergunta para outra pessoa. Então, a pessoa respondeu, voy a visitar a mi tio. Então, voy, do verbo ir na primeira pessoa, mais a preposição a, e visitar, que é o verbo no infinitivo, e a resposta que seria mi tio. Então, vocês vão responder, então, todas essas construções de acordo com o exemplo. Depois, aqui também vocês podem responder, é uma revisão. Então, como te llamas, lembrando sempre com o verbo, me llamo tal. Como se escreve tu nome, então vocês vão soletrar com as letras do alfabeto em espanhol. Quantos anos tienes? A que te dedicas? De donde eres? Tienes móvel, que seria celular, telefone? Me das tu número? Então, aí vocês podem inventar um número só para responder. Tienes correio eletrônico, ou seja, e-mail? Por que quieres aprender espanhol? Então, todas estas perguntas, ustedes van a responder utilizando os verbos, com respostas completas. Aqui tienes os objetos que utilizamos em classe, que nós utilizamos na aula. Então, nós temos os lápis de colores, que seriam os lápis de cores, el quaderno, el estuche, que seria o estojo, la grapadora, que seria o grampeador, el ordenador, que seria o computador. Aí lá em cima, la goma de borrar, que seria a borracha, borrar é apagar, el libro, las tijeras, la calculadora. Aí depois nós temos la tiza, que seria o giz, el borrador, que seria o apagador, e la pizarra tradicional, que seria a lousa. La impressora,
Lá em cima, rotulador, que seria aquela caneta que o professor utiliza. Bolígrafo, que é a caneta normal que todos utilizamos, que temos no estojo. Sacapuntas, la renda, la regla, la pizarra digitar, então seria uma lousa digital. La pluma, que seria ou uma pena ou uma caneta diferente do que aquela que nós utilizamos. El lápis, el lapicero, que seria lápis ou lapiseira. Subrayador, que seria o que nós utilizamos para fazer a marcação. La mochila, la papelera, reloj e uniforme del colegio. Então, aqui nós temos alguns objetos que utilizamos em classe. Aqui tem, então, um exercício que vocês vão ter que colocar o número de acordo com o materiale, só colocar o número, e depois formar 4 frases. Então, hay una pizarra blanca em la classe. Então, vocês vão pegar um material, escolher um material e formar uma frase. Então, hay una regla tal. Então, sempre com a construção hay, ou seja, que existe, do verbo haber. Lembrando que a tarefa deve ser enviada por e-mail, contendo o cabeçalho o nome, a série, a data e a disciplina. E não esqueçam que a tarefa é sempre para a próxima aula que vocês têm com o professor, ou seja, para a próxima aula, no caso aqui, de espanhol. Bom estudo, qualquer coisa, eu estou à disposição. Até a próxima aula.